Hoje eu preparei uma palavra para você aqui, eu vou ser muito objetivo, muito prático. Eu quero falar sobre um homem extraordinário, que é de fato o propósito de Deus para nós. E eu vou buscar essa inspiração na vida de José, Gênesis capítulo 30, versos 22 a 24. Gênesis 30, 22 a 24. Diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou como? Lhe chamou José. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Pai, abrimos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, ó Deus, para que saiamos daqui mais convictos, mais posicionados, forjados no nosso caráter, daquilo que o Senhor tem nos chamado pelo teu supremo propósito a cumprir aqui nesta terra. Em o nome de Jesus, alguém diga amém, amém. Queridos, a história de José do Egito, como ficou conhecido, José do Egito, filho de Jacó, é com certeza uma das histórias mais extraordinárias que nós vamos encontrar de personagens no Antigo Testamento. A biografia de José, ela desperta muitas opiniões, muitos posicionamentos e serve de inspiração para muitas pessoas. Eu conheci um pregador que ele disse: durante 3 anos da minha vida eu fiz de José o meu mentor. E ele diz: tudo o que eu ia fazer, eu perguntava como que José procedia nessa situação. Sem que ele conviveu com José, buscando nos comportamentos de José, nas atitudes de José, a inspiração para direcionar a sua vida. Esse nome José vem do hebraico Yosef, né? Também é a mesma raiz do nome Yeshua, Jesus, Josué, vem da mesma raiz, e ele significa Deus acrescente, ou possa Deus acrescentar. Lembra que Raquel, ela não tinha filhos, e ela angustia, e ela pede a Jacó: eu quero filho, até que um dia ela diz assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. E aí Deus ouve o clamor de Raquel, ela dá luz a José, e quando José nasce, ela diz: me acrescente o Senhor outro, que Deus me dê mais um. E é claro que essa designação, que essa alcunha que ele vai carregar, José do Egito, é por conta do modo como Deus exaltou José em toda a sua trajetória. Olha, se o nascimento de José foi extraordinário, porque a mãe era estéril, porque era um desejo dela, um sonho dela, um clamor que Deus ouviu. Quando nós vemos a vida de José passo a passo, nós vamos ver que do início ao fim, ele viveu uma vida extraordinária. O nascimento dele foi extraordinário. O cuidado do seu pai com ele foi extraordinário. A maneira como ele obedecia e seguia as direções do seu pai também foi uma maneira extraordinária. A perseguição que ele sofreu através dos seus irmãos também foi uma perseguição extraordinária. A ascensão dele até o trono do Egito também foi uma ascensão extraordinária. Então, na vida de José, tudo é extraordinário. E na história dele, ele vai deixando assim algumas pistas. Lembra da história daquele, como é do Joãozinho que vai na floresta jogando pedaços de pão para deixar a pista? José nos deixa pistas aqui registradas na palavra de Deus daquilo que pode nos tornar homens extraordinários. E eu coloquei algumas delas aqui. Primeiro, diga comigo assim: um homem extraordinário possui uma mente expandida. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é: o homem extraordinário possui uma mente expandida. Irmãos, a vida de José é caracterizada, e ele é chamado muitas vezes de um grande sonhador. Aliás, a Bíblia faz questão de mencionar que os problemas que ele teve em vida foi por causa dos seus sonhos. Você sabia que sonhar é uma coisa que desperta inveja? Compartilhar o sonho, às vezes com quem não está preparado, pode gerar perseguição. Você contar sonhos pode
fazer com que pessoas te chamem de megalomaníacos, de uma pessoa metida, de uma pessoa orgulhosa. Quando você fala de coisas grandes, pessoas de mente não expandidas, elas não ficam confortáveis na sua presença. E isso aconteceu com José. Gênesis 37, verso 5, diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. O sonho foi de Deus, mas relatar aos irmãos realmente foi algo que trouxe muitos problemas para ele. Por isso o odiaram ainda mais. Por que eles odiaram? Por causa do sonho. Pois lhes disse, agora olha, ele vai contar o sonho: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? É isso que você está falando? Você vai crescer mais do que nós? Nós vamos nos curvar a você, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Passa um tempo, José tem um segundo sonho. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, o pai e o sol, a tua mãe, a lua, e teus irmãos, as 11 estrelas, ele tinha 11 irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, por causa disso, lhe tinham ciúmes. Então isso nos mostra, irmãos, que um homem sonhador como José, que começou a sonhar muito cedo na sua vida, ele vai enfrentar perseguições. E se sonhar já é um problema, sonhar grande se torna um problema muito maior. Quando a gente fala de crescer, coisas que você ouve todo domingo na igreja, tá, gente? Avançar, romper, isso tudo gera inimizade. E eu falo para você, assim, diante de Deus, com a leveza de coração de quem já aprendeu a lidar com essas coisas. Porque muitas vezes eu fiz desafios de fazer coisas que pessoas falaram assim para mim: você está maluco, você está louco, isso é demais, sabe? Já ouvi isso. E às vezes você não ouve, mas até os olhares assim, fitos em você, são instrumentos de intimidação, para que você não avance na direção do seu sonho. Então, mas além de sonhar muito, que foi o que causou todo o problema, teve uma questão aqui na vida de José, que é o desafio que eu quero fazer para você. José, ele fez algo extraordinário. Ele quebrou padrões comportamentais que seu pai teve, que seu avô teve e que seu bisavô teve. Quando a gente lê a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó era o pai de José, nós vamos ver que Abraão, ele teve problema com a mulher, teve problema com os filhos, e ele, na sua jornada, em um momento crucial da sua vida, ele mentiu, trazendo consequências para a sua família. Passa uma geração, você vai ver a vida de Isaac, você vai ver Isaac teve problema com a mulher, problema no casamento, teve problema com os filhos, e ele, em um momento crucial da sua vida, mentiu, e trouxe problemas para a sua família. Aí nós chegamos em Jacó. A história de Jacó aí é demais conhecida por todos nós. Jacó teve problema com as mulheres, não com a mulher, mas com as mulheres, teve problema com os filhos, e Jacó, em um momento muito definitivo na sua vida, ele mentiu. E por que eu estou falando isso? Porque a tendência de todo ser humano é repetir na sua vida padrões comportamentais da sua família de origem. Irmãos, aconteceu uma coisa comigo. Eu casei com a minha esposa, nossa lua de mel foi aqui em Copacabana, 2 noites. Depois nós viajamos para fazer a Costa do Descobrimento na Bahia, ali Porto Seguro, Ilha de Veracruz, toda aquela Costa do Descobrimento. E num determinado momento da nossa lua de mel, nós fomos encontrar meu pai numa casa
de praia, lá onde tem o projeto Tamar. E aquela casa ampla, grande, o chão frio, todo mundo sem fazer nada, à vontade, short, sem camisa. Terminou o almoço, aí deu aquela sonolência, um deitou para lá, outro deitou para cá. Meu pai deitou no chão, puxou uma almofada, pegou o braço, colocou assim, debaixo da cabeça, e ficou assim de lado, em uma posição fetal. Minha esposa entrou e falou: ah, é por isso que você dorme nessa posição? Eu nunca, em toda a minha vida, não tinha percebido isso. A maneira que eu, até hoje, coloco o braço para botar a cabeça em cima, ela disse: é exatamente do jeito que seu pai fazia. E naquele momento eu acordei, eu fiquei meio assustado. E eu pensei assim: será que eu carrego outras características, além da genética, de influência, de modo de falar, de andar, de comportamentos do meu pai? Porque quando você tem uma boa referência, isso é bom. No caso da posição de dormir, isso não vai te afetar em nada. Mas muitas vezes você vem de uma história de famílias complicadas, de problemas de infidelidade, de adultério, de problema de muita rudeza, aspereza, relacionamentos brutos, violência, e você não percebe que de maneira inconsciente essas coisas todas foram acumuladas dentro de você, passaram a fazer parte do seu metabolismo. E quando você vai falar e você abre a boca e você olha para trás no retrovisor, você diz: meu Deus, eu estou repetindo exatamente o comportamento do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus avós. O que José teve de extraordinário? É que ele, quando chegou a vez dele, ele disse: até aqui foi assim, daqui para frente vai ser diferente. Ele quebrou um padrão comportamental de 3 gerações. Irmão, você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer diferente o seu futuro, quando você decide dizer: eu vou fazer uma história diferente. Porque se você não cuidar, daqui a pouco você está tratando a sua esposa da mesma maneira que seu pai tratava a sua mãe, e se não era um bom tratamento, você vai enfrentar os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Daqui a pouco você está tratando o seu filho da mesma maneira como seu pai tratou você, e às vezes ele deu aquilo que tinha, e você tem muito mais revelação. Você sabe, o último curso de criação de filhos que teve aqui, pastor Valmir, que é pastor da nossa igreja de Niterói, estava aqui ministrando, e ele falou uma coisa assim, eu disse: meu Deus, às vezes, num evento, às vezes, num seminário com tantas palavras, tem uma coisa assim que te marca, e às vezes você vai ali só por causa daquilo. Olha só, eu vim de uma família, na minha época de infância, não tinha celular, não tinha essas coisas e tal, que tinha, a gente começou a conviver com a televisão. E aí, todo pai, quando o filho chega na adolescência, irrita o pai, vê o filho dormindo, vê o filho sem fazer nada, vê o filho deitado no sofá o dia todo diante de uma televisão. Não é verdade? Alguém passou isso aqui? Levanta! Fazer o quê? Levanta. Né? Vai fazer alguma coisa. Só eu que passei por isso? Ou alguém, né? Normal? Vai fazer alguma, fazer o quê? Entende? Não é confortável, por quê? Porque todo pai quer o melhor para o seu filho, ele quer o filho produtivo, ele quer o filho cresça, ele quer que o filho dê certo, e quando ele vê a idade passando, e a inação ali, ele começa a angustiar o coração, é ou não é? Então ele quer que faça alguma coisa, e aí o pastor Valmir ministrando, ele falou o seguinte, ele disse: olha, hoje, pai, você tem que ter um pouco mais de paciência e ajudar a usar, porque eles falam para pais da geração passada, na sua geração você não conviveu com tablet, com celular, e hoje eu chego, meu filho está com celular, eu falo: meu filho, vai estudar? Ele falou: estou estudando, pai, estou assistindo aqui a aula, faz faculdade, uma parte da aula é online, outra parte é presencial, né? Tem matéria online, presencial, aí está lá, aí você fala: uau, 1-0 para ele, né? Pô, pisei na bola.
Oh, resolve não sei o que, estou resolvendo aqui. Vem para mim não sei o que. Eles vão tudo, eles resolvem tudo no celular. Ele vê no celular, ele busca no celular, ele manda mensagem no celular, sem sair do lugar. Entende? É uma outra geração. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, a gente precisa mudar. E mudar é uma decisão. É uma decisão. O que eu acho lindo em José é o seguinte: o avô aprontou, o bisavô aprontou, o avô aprontou, o pai aprontou. Quando chegou na vez dele, ele mudou. Muitas vezes a nossa mente fica tão condicionada que, se nós não tivermos consciência plena do que nós estamos vivendo, da necessidade de mudança, a nossa tendência é repetir os padrões. Então eu falo assim, a nossa mente, ela funciona como piloto automático de um avião. Você sabe, um avião, ele quando chega lá a altura cruzeiro, os pilotos acionam o piloto automático e ele vai ser conduzido ali por instrumentos de navegação sem o toque dele, não tem visual. Então, às vezes dá uma alteração climática, o avião sobe um pouco, às vezes ele desce um pouco, mas o piloto automático leva ele para o mesmo nível sempre. Entende? Aí você vai no evento e fala, caramba, realmente, puxa, preciso pensar diferente, deu aquele salto assim. Passa 2, 3 dias, se você não fizer de uma maneira consciente e intencional, o piloto automático está ali acionado. Então o que você tem que fazer? Destravar aquele piloto automático, entendeu? Desprogramar ele e permitir que pelo Espírito e pela palavra, uma nova programação seja instalada dentro de você. Amém, querido? Então, você pode ir muito mais além. Nós somos filhos de um Deus criativo, nós temos o DNA do nosso Pai. Não permita que experiências negativas da vida, do passado, possam colocar você numa gaiola de condicionamentos, que você não consegue quebrar aquele padrão, porque agora não é mais uma questão que envolve só você, é uma questão que envolve você, envolve os seus filhos, envolve quem vem depois de você. Quem já tem filho adolescente, quem tem filho recém-nascido, quem está criando filho, sabe o que eu estou falando. Eles estão olhando para você, e você também está gerando nele um piloto automático, que provavelmente ele vai repetir. Se você for bem sincero, você vai ver que seu estilo de vida, sua maneira de sentar à mesa e de conviver em família, é muito parecida com a família de onde você veio. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A vida de José foi um grande exemplo para nós, porque todos nós sabemos da perseguição que ele sofreu, inveja que ele passou, ciúmes dos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, foi caluniado, mas José não se tornou escravo de suas experiências negativas. No Egito, ele se tornou governador, casou com a filha de Faraó, e essa mulher lhe deu 2 filhos. Como o nome dos filhos dele? Quando nasceu o primeiro filho, imagina, um garoto novo que foi arrancado da família, se tornou órfão, foi pisado, irmãos, foi vendido, foi humilhado. Agora ele tem uma família. Olha o que José faz. Ele tem o primeiro filho, ele coloca o nome desse filho de Manassés. Depois tem o segundo filho, ele põe o nome do filho de Efraim. Então esse primeiro filho, Manassés, tem um significado. O significado é: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Passa um ano, a mulher dá outro filho para ele. Dessa vez ele coloca o nome do filho de Efraim. E Efraim significa Deus me fez prosperar. Olha os 2 filhos de José. Primeiro você esquece, depois você prospera. Nunca inverta essa ordem. Problema de muita gente, ele diz, não, eu quero prosperar, ele quer virar essa chave aqui, mas ele não esquece, ele está reproduzindo os padrões comportamentais do passado. Então você tem que dar luz a Manassés e dizer: Senhor, me faz esquecer, eu quero começar a partir de um novo ponto, eu quero viver algo novo na minha vida, e agora que eu esqueci, eu vou prosperar. Amém, queridos? Porque essa é uma decisão que nós tomamos, irmãos. José vai contar a história dele através da vida dos seus filhos.
Dizem que dentro de todo homem mora uma criança, e é verdade, mas a gente tem que ficar só com o lado bom da criança, né? O humor, a simplicidade, a singeleza, olhos puros. Nós não podemos trazer para a vida adulta os traumas da infância, as experiências negativas. Decida escrever a sua história com Manassés e Efraim. Esqueça o passado e abra-se para prosperar em Deus. Diga amém. Então esse é um homem extraordinário. Mente expandida, mente motivada, mente criativa, mente desaprisionada, mente que saiu daquela gaiola de experiências negativas do passado. E aí você vai sonhar com coisas grandes em Deus, amém? Diga para quem está do seu lado assim, olha, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Segundo, um homem extraordinário, ele tem mente expandida, mas ele tem pele grossa, aleluia. Não pode ser bumbum de bebê, gente. Não pode ser pele de princesinha. O homem extraordinário tem que ter pele grossa. Essa é a segunda característica. Pastor, o que é ter pele grossa? Capacidade de aguentar o tranco, aguentar a pressão. Sabe o que é pressão? Pressão vem de prensa. Sabe quando vem um de um lado e um de outro e você fica ali. Um dia desse mandaram um vídeo para mim. Eu não achei, porque é tanta coisa hoje, tantos vídeos, né, que eu queria tanto passar para você. Um aniversário em família. E aí está lá a mãe, os filhos, era aniversário da criança, e o pai foi acender a vela. Aí ele pegou o palito de fósforo, tal, quando ele foi acender a vela, ele queimou o dedo, ele fez, ai! Aí o filho falou, pai! Eu falei, pô, a queimadura de um palito de fósforo não é para esse desastre todo, né, irmão? Ai, queimei meu dedo. Pelo amor de Deus. Aí esse camarada, você tem que subir a montanha, meu irmão. Você tem que tomar jeito na vida. Não dá não. A gente olha a vida de José, irmãos, e a gente vê que José, ele foi criado como filho mimado. Pensa num pai apaixonado por uma criança. Era Jacó por José. Ele era apaixonado por José. A Bíblia diz que até a túnica de José era diferenciada do irmão. Bonita, real, despertava inveja. Não trabalhava no campo, os irmãos trabalhavam, ele não. Era um filho de Raquel, a mulher a quem ele amava, que clamou por um filho e agora vê esse filho temporão. Então até os 17 anos de idade, até os 16, vamos dizer assim, ele tinha tudo do bom e do melhor e era mimado. E aí a vida dele, né, como diz o paulista, virou de ponta cabeça. Roda gigante. Virou de cabeça para baixo. E aí ele começa a lidar com dificuldades. Agora, o que eu acho interessante é que quando chega na hora da prova, José, você pensa assim, ele é um homem frágil. A criação que teve não vai aguentar. Esse menino vai dar no olho. Mas José surpreende, porque ele tem suas vestes rasgadas pelos irmãos, ele é lançado no poço, é vendido como escravo, trabalha muitos anos em trabalho braçal pesado, esfregando o chão, carregando coisa, era isso. E não era CLT, irmão, ele era escravo, Aí, você olha a história dele no Egito, ele foi provado em 3 áreas. Vamos lá. Primeiro, na área física, ele teve que trabalhar muito. Então José, vamos dizer assim, ele comeu o pão que o diabo amassou. Um dia eu estava lendo esses livros de autoajuda, e o camarada dizendo o seguinte, olha, coloca na sua lista antes de morrer, fazer algumas coisas que são superação para você, por exemplo, você nunca correu, coloque, treinar e participar de uma maratona, mesmo que você faça isso uma vez na vida, você precisa ter desafios, para que você possa vencer, isso vai te ajudar muito.
E aí ele dá lá uma série de exemplos de coisas assim que você nunca fez na vida e que você precisa desafiar a romper os seus limites. E ele diz: você vai descobrir que você pode muito mais do que você acha que é capaz. E muitas vezes, quando a pressão chega, a gente vai ser testado. Quem assistiu aqui o filme do Mel Gibson, A Crucificação de Cristo? Irmão, quando chega naquela cena, Jesus sendo chicoteado, já passou na sua cabeça assim? Eu acho que eu não aguentaria. Passou não? Pá, um soldado de cá, outro lá, pá, pá. Você sente aqui, não é nem em você, você sente nas costas. E eu, quantas vezes eu assisti aquela mesma cena dizendo: meu Deus, eu acho que eu não ia resistir a esses 39 não. E eu estava pensando nisso. O Senhor me levou lá em Isaías 53 e disse: olha aqui, como que ele foi treinado. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. A gente pensa, né, essas figuras emasculadas de Jesus que o catolicismo da Idade Média propagou, aquele Jesus meio efeminado assim. Jesus não era assim, irmão. Aguentava a pressão, caminhava. Quando você for a Israel, você vai ver as distâncias que a gente faz de ônibus, ele fazia andando, subia monte, descia vale, comia, levantava de madrugada, ia orar, entende? Às vezes, eu falo com o irmão: por que você não veio no culto? Pastor, estava querendo ficar gripado. Querendo ficar gripado? Pelo amor de Deus, irmão. E, olha, os irmãos sabem, eu sou um sanguíneo, tá, irmãos? Eu não sou uma pessoa fleumática, não sou melancólico, eu sou um cara sanguíneo. Eu não consigo lidar com essas coisas bem. Minha esposa é que me equilibra, entende? Eu ouço assim por educação e eu tenho que sair, porque se eu abrir minha boca, é igual aquele cara diz assim, né? Se eu digitasse tudo que eu tenho vontade na internet, ai, como eu seguro meus dedos. Entende? É assim, é uma fragilidade muito grande. Uma fragilidade muito grande. E eu falei para o irmão um dia desse. Que dia foi? Acho que tem 2 semanas. Ele falou: olha, pastor, realmente, eu dormi só 6h30 essa noite, aí fiquei sem condições de vir no culto. Eu tinha vindo de Curitiba, eu cheguei de Curitiba, fui lá. A gente, quando vai para essas conferências, irmãos, assim, abrindo aqui com os irmãos, a gente não faz turismo, a gente conhece aeroporto, quarto de hotel e prédio de igreja, só isso. E às vezes assim, você chega, é o tempo de tomar banho, já tem alguém te esperando lá, você troca de roupa, desce, vai pregar, aí conversa, atende um tal, volta, e no outro dia de manhã você está lá novamente, e assim, e dali, como aconteceu lá, você sai do culto direto para o aeroporto. Direto para o aeroporto. Quantas vezes eu troco de roupa no banheiro de aeroporto? Eu lá, abro a mala, troco e tal, entendeu? Para viajar, porque eu terminei de pregar, saí, não deu tempo de tomar banho, estou suado, ministrou, depende muito das circunstâncias. Aí viaja, pega uma conexão, quando você pega essas conexões, você não dorme também. Cheguei no sábado à noite, estava tendo encontro jovens. Aí meu filho já me pegou lá, de lá nós já fomos direto para o sítio, está lá no encontro dos jovens. Voltei, preguei aqui de manhã. Saí daqui, fui lá receber os legendários lá no recreio. A gente estava em jejum, vamos colocar isso. Um sapato social que eu não estava de tênis, que eu botei 7h da manhã. E 11h da noite eu estava com o mesmo sapato ainda. Você imagina? Que assim, eu andando eu não sinto nada. Depois à noite a batata da perna fica assim, latejando, entende? Aí eu digo assim, por quê que eu consigo fazer isso? E o outro diz assim, não consegui, eu dormi só 6h30, porque o menino chorou à noite, e eu perdi quase 1 hora. Aí eu falo o quê? Não perde o próximo, irmão. Entende? Mas é uma geração muito frágil. Muito frágil. Não aguenta sol, não aguenta chuva, não aguenta frio, não aguenta calor, não aguenta nada. Sem resistência nenhuma, sem resiliência nenhuma. Jesus era homem de dores. José foi aprovado, teve esses testes físicos todos, sabe, ali mostrou pele grossa, aguenta a pressão, aguentou a pressão emocional, porque agora ele está longe do aconchego da família, longe da proteção do lar, debaixo de ordens, sabe, tudo que ele tinha que fazer era baixar a cabeça e dizer sim senhor, não senhor, sim senhor, só isso.
Tem gente, hoje, você sabe por que muitas pessoas saem do emprego? Porque tomaram uma bronca. Ah, fui humilhado. Fala, que humilhação, irmão. Que humilhação que você passou. Não, que o cara falou assim, você queria o quê? Que ele falasse, como é, Vossa Excelência, por favor, olha, foi um erro. Não foi um erro, foi um lapso. Ah, não dá tempo para isso não, irmão. Você não pode, se você falar firme, a pessoa dá no olho, sai, não volta mais. Entendeu? Então hoje, assim, as empresas não conseguem segurar o camarada. Fica ali tentando, porque qualquer coisa a pessoa... Não é verdade, irmão? Não aguenta a pressão emocional. Sabe aquela criança da escola que chega em casa chorando e a mãe fala, o que foi? Me chamou de feio. Não se veja como um homem feio, se veja como um ogro bonito e toca a vida. E ele teve também as pressões espirituais. Longe de casa, Egito, berço da idolatria, não tem líder de célula, não tem discipulador, não tem ninguém olhando, tem uma mulher ali flertando com ele, na verdade teve a oportunidade na palma da mão. O que José fez? Não posso fazer isso contra o meu patrão, nem contra o meu Deus. Olha só. Quer dizer, o camarada foi aprovado nos 3 níveis. José sofreu pressão de todos os lados, de todos os tipos, e provou ser esse homem extraordinário. Eu falo para você, irmão, você tem que estar disposto a isso. Tudo bem, o normal é você dormir à noite, trabalhar de dia, não é? A vida normal é essa. Mas às vezes vai ter um dia que você vai ter que emendar. Aguenta a pressão, irmão. Às vezes vai ter dia que você vai ter pressão no trabalho, vai ter pressão em casa. Coincide de você ter uma pressão na igreja também. Aguenta, meu irmão. Aguenta. Isso é que vai fazer de você uma pessoa extraordinária, acima do comum. Às vezes vai ter pressões espirituais também, porque você não quer orar, porque você não quer jejuar, porque você não quer fazer a obra de Deus, está com indisposição. E aí são as pressões que você tem que vencer, você tem que dar a resposta certa. José aprendeu a lidar com as pressões. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando eu era criança, assim, os pastores viam alguma coisa errada no irmão, chegava, irmão, olha, está errado, não quero isso e tal. As pessoas ouviam. Hoje, você tem que dar uma volta, preparar um cappuccino e tal. Então, irmão, sério, se você falar e for corrigir como a Bíblia manda, não fica na igreja. A pessoa sabe porque não aguenta a pressão. Não aguento pressão. Um dia desse o irmão falou, não, pastor, não aguento mais. Meu líder fica pegando no meu pé. Eu falei, irmão, enquanto ele está pegando no seu pé, ele não desistiu de você. No dia que ele disser assim, faz o que quiser, aí acabou. Não tem mais esperança, entendeu? É bom você ter alguém pegando no seu pé. Diga para quem está do seu lado, aguenta o tranco. Por quê? Você foi criado por Deus à base de pressão. Entendeu? Você foi criado por Deus à prova de pressão. Você foi criado para aguentar a pressão. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E essa palavra no grego é importante, porque abatido é knockdown. Knockdown, mas não nocaute. Sabe o que é knockdown? O cara caiu, o juiz conta lá, dou-lhe 1, 2, 3. Ele tem 10 segundos para levantar. Ele levanta, a luta continua. Ele diz assim, às vezes você vai sofrer um knockdown, levanta. Você não está nocauteado. Amém? Aleluia. Tem uns olhares assim reticentes hoje aqui. Hoje, olha só o que eu vou falar aqui. Tem muitos homens emasculados, não são gays, emasculados. Sabe o que é emasculado? Está perdendo masculinidade, virilidade. Aquela coisa que o Nicolas falou em Copacabana, que um monte de gente criticou, aquele hormônio masculino que ele disse que está faltando em muitos homens, é isso. Entendeu? Então, enfrente os seus problemas. Encare os seus gigantes,
abrace seus desafios, seja forte, seja corajoso, porque teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Homens frágeis não conseguem, irmão, sustentar uma família. Um dia meu filho falou para mim: pai, a gente já mudou de casa várias vezes, o senhor sempre dorme do lado de cada cama. Eu falei: qual lado? Ele falou: esse lado aqui. Tem algum motivo? Olha como que a criança percebe tudo, né? Eu falei: tem. Eu sempre dormi do lado da porta. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque se o urso entrar, eu tenho que defender sua mãe. Aí ele: quá, 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 quá. Mas nunca vai entrar um urso aqui. Eu sei, mas ela tem que se sentir protegida. Entendeu? Pega a sua esposa, coloca do lado de dentro da calçada, não do lado de fora. Entende o que eu estou falando? Você aguenta o tranco. Se alguém subir na calçada, vai pegar você, não vai pegar ela. Entende o que eu estou falando, irmão? Aleluia, glória a Deus. E por último aqui, para a gente encerrar, diga assim, ó: mente expandida, pele grossa, coração mole. Coração mole, mente expandida, pele grossa e coração mole. E aqui é outro traço, outra característica que a gente vê na vida de José, que ele se tornou um homem extraordinário, porque ele passou por tudo isso, não se tornou uma pessoa amargurada, ranzinza, cínica, incrédula. Não, ele manteve a sua fé em Deus, manteve um coração sensível. No meio de todo esse processo, José vai revelar um coração perdoador, fiel ao Senhor, honroso. Irmãos, tem gente que até aguenta apanhar, mas depois ela se torna uma coisa irreconhecível. Não confio mais em ninguém, não, eu sou assim, não me relaciono mais com ninguém. Ela se torna fechada, se torna bruta, porque ela diz assim: eu já apanhei muito da vida. E aí, eu não queria usar esse exemplo não, né? Mas eu vou ter que usar, porque a frase cabe aqui no contexto. Aquela famosa frase de Che Guevara: é preciso endurecer sem perder a doçura. Lembra dessa frase? É preciso manter a firmeza sem perder a doçura. Eu acho que isso aqui que José teve. José aprendeu a lidar com tudo isso, e depois ele se tornou uma pessoa dócil, perdoadora, conciliadora, generosa. Entende? Tem gente que passou muita necessidade, que depois ela se torna avarenta, medo de perder o tempo todo, sabia? Tem gente que entrou no relacionamento, hoje está muito na moda, né? Não, eu vi o relacionamento tóxico, que é o padrão hoje, o padrão das mensagens na internet. São 3 coisas que você vai ouvir: quem não cumpre processo não vive propósito. Saia dos relacionamentos tóxicos, Deus vai realizar o seu sonho. Você pode ouvir o texto que for, no final eles vão falar isso aí. Pessoal, amém. Aí não, estava num relacionamento tóxico. Tudo é relacionamento tóxico, porque você não pode fazer nada que é tóxico. Até eu sou tóxico, entendeu? Porque tem que ser daquele jeitinho ali. José, ele manteve esse coração. Olha o que diz Gênesis 45, de 1 a 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele. Aqui ele já é rei, tá, irmãos? Já é governante. Os irmãos vão comprar comida no Egito, ele reconhece os irmãos. E aí ele diz assim: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Esse cara urrava de chorar. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui você vê: José perdoa, José abraça e José sustenta.
ele entende o quê? Eu estou vivendo o propósito de Deus. Vocês intentaram mal, mas no meio disso tudo, Deus foi usando as circunstâncias para bem na minha vida. Ele não tem um coração azedo, amargurado, dizer assim, não, eu estou aqui, é porque eu ralei, porque se depende de vocês, eu estava lá. Não, esse reconhecimento, essa coisa, eu acho isso lindo demais. O homem de Deus, irmãos, ele precisa ser sensível. Tem muito homem duro de coração, e quem nasceu de novo, não pode ter coração de pedra, tem que ter um coração de carne, porque essa é uma das principais cláusulas da nova aliança. A Bíblia diz que quando os fariseus chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para ele sobre o divórcio, olha o que Jesus respondeu, Mateus 19:3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que diz por esta causa, deixará o homem o quê? Pai e mãe. Olha só, o casamento da maneira que Deus idealizou, é o homem deixar pai e mãe, e não deixar esposa e filhos, deixar pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está reportando ao princípio. Aí eles replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Veja só, mesmo na lei, Jesus está dizendo, não era desejo de Deus o divórcio, mas o camarada resolvia separar da mulher, porque a mulher não cozinhava bem, e ela ficava numa situação muito complicada, rejeitada pela sociedade, uma mulher repudiada, não podia casar de novo. Aí Moisés, no outro evangelho, ele diz, Moisés permitiu, não mandou, permitiu. Ele disse assim, olha, se você tiver que deixar sua mulher, você vai ter que dar uma carta de divórcio, que você está deixando ela. Para quê? Para que ela seja livre, para que ela tenha dignidade. E ele, para fazer isso, tinha que comparecer diante de um juiz. Então o cara não podia fazer de qualquer forma. Ele não podia levantar um dia em casa, mal-humorado, e dizer para a mulher, não quero mais ser, você seja minha esposa, vai embora. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que fazer um processo. Entende? Mas ele diz assim, isso tudo só por causa da dureza do coração. Por quê? É a dureza do coração que não deixa a pessoa perdoar. É a dureza do coração que não deixa o homem aceitar reparação. Tem muitos homens que ficam embirrados. Porque você está embirrado? Às vezes o camarada, sei lá, queria ter relação com a esposa estava indisposta. Aí depois a esposa procura e fala, não, agora quem não quer sou eu. Pelo amor de Deus, irmão. Não. Eu sou muito resolvido nisso. Se algum momento a minha esposa não quiser, eu falo, na hora que estiver pronta, me avisa, tá? Às vezes eu estou lá estudando, ela falava, você quer vir agora? Eu quero. Dou ré no carro, volto, entendeu? Tem homem que fica, né? É verdade, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem falar com a esposa, sem conversar. O que é isso? Dureza de coração. Dureza, não aceita perdão. Não aceita, não perdoa, não aceita reparação. E aí eu falei para você, sabe qual é uma das principais cláusulas da nova aliança? Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Irmão, quando você nasceu de novo, Deus tirou o coração de pedra, e Deus colocou dentro de você um coração de carne. Esse coração de carne é um coração sensível, é um coração mole, não é pedra, não é duro, é um coração mole. O coração perdoa com facilidade, concilia, sabe, resolve as coisas. Olhem todos para mim, se você é casado, o homem, ele tem que ser a válvula de refrigério dentro da sua família. É o homem que traz o humor para dentro da casa, sabia disso? Se você tem uma mulher que é muito séria, e você for um camarada ranzinza, casamento vai ser um inferno, entende? Você tem que ser a pessoa que traz leveza, que quebra o gelo, sabe, que apazigua as coisas, que permite um ambiente de paz dentro da sua casa. Amém, querido? Seja firme, seja posicionado,
mas não seja duro de coração. O que eu falo de uma pessoa que não é duro de coração? Deus tem facilidade de ministrar você. Às vezes você não sabe, tem tanta coisa para resolver, vai para Deus. Vai para Deus, pergunta a Deus, não estou conseguindo resolver isso, me mostra o caminho. Deus vai te mostrar o caminho. Vou falar para os irmãos, não apenas uma. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estive em situações assim. Não é fácil, porque quando você está chateado, você está aborrecido, às vezes a última coisa que você quer fazer é orar. Você acha que você tem que orar quando está bem, mas nesses momentos a gente tem que buscar a Deus. A Bíblia diz que José buscava a Deus. A gente tem que buscar a Deus, dizer: Senhor, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma palavra. Irmãos, olha só, é muito difícil. Já tive em situações de terminar de atender uma ligação e a pessoa dizer assim: ó, então tá, estou aguardando aqui a tua resposta. Você não tem resposta para dar. Aí você fala: tá bom, eu vou te ligar. Aí tua esposa pergunta: e aí, resolveu o quê? Você não resolveu nada. Você fala: não, eu estou resolvendo aqui, eu marquei de ligar amanhã, e você tem até amanhã, você tem um prazo para dar uma resposta, e você vai para a cama sem uma resposta, e quando você levanta, na primeira hora do dia, Deus fala com você, escovando os dentes, tomando banho, vestindo a roupa, Deus fala com você, e aí você sabe exatamente o que vai fazer, e você faz, e dá certo, e você sabe que foi Deus. Não endureça o seu coração, não permita que as circunstâncias da vida torne o seu coração duro. Deus nos chamou para sermos homens extraordinários. Amém? O que é um homem extraordinário? Diga: mente expandida, pele grossa, coração mole. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu oro por isso na sua vida. Eu quero declarar nesta noite que você é esse homem, que você vai construir a sua vida em Deus, você vai edificar a sua casa na rocha, você vai viver para o Senhor. Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. Amém? Põe aquela música: eu vou construir minha vida em Ti. Amém? Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão assim, meu irmão. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesta noite, ó Deus, sobre a vida de cada homem neste lugar. Ó Deus, só o Senhor sabe a realidade da vida de cada pessoa. Eu peço, Espírito Santo de Deus, dá-nos, ó Pai, dá-nos, Senhor, essa atitude de José, de sermos homens, ó Deus, com coração para Ti, coração quebrantável, coração, ó Deus, sensível, coração, ó Deus, inspirado pelo Senhor. Que ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor nos dê a resiliência espiritual, física, emocional, para aguentar os trancos dessa vida, Senhor. Que o Senhor coloque sonhos do Teu coração dentro de nós, nos ensina a pensar grande, ó Deus, a projetar coisas grandes, ó Deus, a visualizar um futuro glorioso, que é o futuro que o Senhor tem para cada um. Irmão, erga a sua mão para os céus, levanta a sua voz em oração, fala para Deus: Senhor, eu quero ser esse homem extraordinário, eu quero ser esse homem na minha casa, eu quero ser esse homem na minha família, eu quero ser esse homem na minha igreja, na minha liderança, eu quero ser esse homem, ó Pai, ó Deus, posicionado em Ti. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Amém, amém, amém.